Na temporada passada foi exatamente a mesma coisa que se desenhou e o Palmeiras acabou perdendo fôlego no final. O nosso problema atual, meus amigos, está aqui. Toda a pressão que está acontecendo nos bastidores, que O Flamengo vai para 5 Libertadores. Eu acho que essa Galera, essa treta aí de bastidores envolvendo Flamengo e Palmeiras, Leila Pereira e José Boto está deixando os palmeirenses bastante preocupados, né? Segundo ele, isso vai dar mais gás ao Flamengo para alcançar o Palmeiras na liderança do Brasileirão e também a conquistar ao quinto título da Libertadores. o José Boto falou que o Palmeiras, em resumo, tá? Era chorão profissional. Foi assim que ele chamou o Palmeiras, se eu não me engano. E aí, até porque eu não tenho paciência de ver 2 segundos de vídeo desse cara aí. Não tenho paciência de ver. É, sobre. Então, sobre o José Boto é isso. O que eu vi é que ele chamou de chorão profissional. Tá? Foi isso que eu vi num corte de um canal aí. Não lembro nem que canal que foi que repercutiu. E o Palmeiras, por sua vez, hoje ele veio com 2 publicações. Uma publicação ainda sobre o pênalti e também uma publicação sobre o José Boto. Ou seja, eu não lembro assim do Palmeiras ter feito isso com outros dirigentes de outros clubes. Eu não lembro. Pode ter feito, mas eu não lembro. Estou tentando lembrar aqui. A gente teve outros dirigentes aí importantes, como o Matos, que passou pelo Palmeiras, Rodrigo Caetano. Eu não lembro do Palmeiras ter pego e feito a resposta que fez. Primeira coisa, acho que tem que separar as situações, né? É uma coisa que está evidente pela briga dos times, e que agora virou uma briga de instituição também, é que os dois vão brigar pelo título, né? Então, se o Palmeiras está incomodado com o Flamengo é pela temporada passada, e se o Flamengo ainda também se incomoda com o Palmeiras, também é por temporadas passadas, onde o Palmeiras ganhou o brasileiro e o Flamengo sequer ficou na segunda colocação. Então, isso também é importante a gente trazer aqui para o contexto da live e separar as coisas, né? Primeiro, a abordagem do pênalti. Eu já tinha achado ontem mais ou menos pênalti, hoje, pelo outro ângulo, me parece um pouco mais. Tem pessoas que não mudaram a opinião perante ao. E acho que aqui a gente vai dividir opinião. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar de lado para a gente comentar daqui a pouco, ser breve quanto ao lance do pênalti, porque ele não vai voltar. E a gente já perdeu esses 2 pontos lá em Itaquera, e eu acho que a gente tem que encarar dessa forma, né? Que realmente a gente perdeu esses 2 pontos, ficou por lá. Um jogo que o Palmeiras deveria ter sim vencido, independente desse pênalti. O Palmeiras criou muito pouco na partida. Eu acho que isso que tem que destacar. Agora já não é uma situação mais de canal também, né? Então essa situação de falar, mas o Palmeiras, os canais do Palmeiras falam do Flamengo, ou até do Flamengo que vivem falando do Palmeiras. Agora as instituições vão levar essa briga. Agora, também, o que a gente precisa ver? O que a gente não está construindo, né? Então a gente tem aí na pauta de hoje, para falar do próprio Felipe Anderson, que o Ricardo está falando, que eu não sei, viu, Ricardo, se é a corda ou se é fim de linha, tá? Para ser sincero com você. Mas para a gente fechar essa abordagem aqui, eu acho que a gente precisa ver o que aconteceu na última temporada e não vai adiantar entrar para a guerra de narrativa. Eu acho que se não jogar futebol, vai perder na guerra de narrativa de novo. Na minha opinião, não tem como. É sim ganhar os jogos dentro de campo, fazer o maior número de pontos, e eu acho que interessante o Palmeiras responder, acho que esse é o caminho, a instituição que precisa puxar os seus torcedores, e a gente também, cara, tem que definir que lado que você tá, porque a briga vai ser Palmeiras e Flamengo. Ninguém aqui tá falando assim, vamos passar pano para tudo que o Palmeiras fizer de errado, caso faça algo, mas não é isso. Eu não consigo também enxergar que o lado de lá existem todas as coerências, sabe, TH, do lado de lá, e aqui só existe incoerência. Não, aqui a gente se cobra muito o Abel Ferreira, assim, por resultado, e que não aconteceu na última temporada. Agora, a gente definir o lado de lá como o lado vencedor dessa, digamos, guerra de narrativas. Eu acredito que o Palmeiras precisa sim fazer as representações, mas precisa também acordar, porque na temporada passada foi exatamente a mesma coisa que se desenhou e o Palmeiras acabou perdendo fôlego no final e perdeu os campeonatos. Se isso acontecer de novo, caso seja o Flamengo também na Libertadores que vai brigar por ela, o Flamengo vai para 5 Libertadores. Eu acho que essa sinal de alerta precisa ser ligado. E quem sou eu para falar que o Palmeiras já está numa final de Libertadores? Não sei nem se o Palmeiras vai estar, não sei nem se o Flamengo vai estar. Agora, o cenário de Campeonato Brasileiro, para mim, TH, é um cenário mais claro de se falar sobre Palmeiras e Flamengo. Claro, correm por fora. São Paulo não ganha título. Eu não acredito no Fluminense e tem o Bahia. Então teria essas 3 equipes correndo por fora, mais as equipes que teoricamente vão chegar aí, né? Ou seja, vão ganhar 3, 4, 5 jogos seguidos e podem pintar aí como
uma equipe postulante à briga pelo título, né? Ou pelo título. Então, assim, parece estar bem desenhado. O Flamengo tem um jogo a menos, vai ficar a 2 ou 3 pontos do Palmeiras, não lembro exatamente de cabeça. E aí tem o confronto direto do turno, que pode definir para a pausa da Copa do Mundo ou uma calmaria para o lado do Palmeiras, ou mais ou menos o mesmo desenho da temporada passada. Pegar a liderança do Campeonato Brasileiro e liderá-la de ponto a ponto, eu nunca sei se é negócio, porque você fica com essa questão das equipes estar percorrendo você, e claro que quem está na liderança fica mais pressionado por resultado, e ainda nessa briga de arbitragem fica como alvo, fica aquele alvo definido ali no líder, né? Então a gente tem tudo isso aí para conversar. Então, rapaziada, em Aí, né, galera, eu vejo esse medo aí dos palmeirenses, né, contra o Flamengo, eu vejo como algo positivo, né, para o Flamengo. O Palmeiras vive sim uma pressão e, para vocês terem ideia, né, estamos apenas no início do Campeonato Brasileiro e eles já estão com medo de perder essa pequena vantagem na liderança para o Palmeiras. Então, o Flamengo tem que pensar bastante nisso, ter cautela, né, porque o Flamengo tem bastante chances aí de alcançar o Palmeiras e jogar aí contra esse medo dos palmeirenses. Mas, continuando aqui, galera, nesse assunto entre José Boto e Leila Pereira, Flamengo e Palmeiras, vamos ver o que o Pascoal falou sobre A isso. gente não tem uma ordem no futebol brasileiro. A gente não tem uma posição clara no futebol brasileiro. Todo mundo grita. Todo mundo se julga prejudicado, todo mundo se julga o valente, todo mundo se julga com a necessidade de atacar o adversário. Para tirar uma vantagem na frente. Agora, quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Esse futebol falado, isso é um jogo falado. Porque nem a presidente do Palmeiras, a Leila, nem o Boto, nem o presidente do Flamengo, eles entram em campo para jogar. O que eles fazem com isso? Eles jogam uma torcida contra a outra. Já não se dão bem. Torcida do Palmeiras com torcida do Flamengo já não se dão bem. E jogam uma torcida. Então você acha que é uma irresponsabilidade o que fazem? O que eles estão fazendo é jogar uma torcida contra a outra. Só isso. Eles não estão defendendo o Palmeiras e nem o Flamengo. Eles estão dando combustível para a irracionalidade dos torcedores. Porque no futebol é bom você ter o seu rival. Rivalidade é bom. Irracionalidade não. É o que promovem os dirigentes com esse tipo de manifestação. Só isso. Só isso. Eles não promovem o futebol. Eles não promovem o futebol. Você vê raramente alguém na Inglaterra reclamando que um árbitro, esse aqui, ó, um time falando, raramente, porque tem punição. Aqui, isso é uma forma de dizer, ó, para a torcida, ó, eu estou defendendo vocês. É ele se mostrar para o torcedor que ele está defendendo e fica atacando o adversário. Não precisa disso. Não precisa disso. Joga futebol dentro de campo. E retrucar para você? Eu acho que não precisa lá e não precisa cá. Porque a Leila falou na reunião Para da você é pior cutucar ou retrucar? Não, tudo é igual. Não tem pior e nem menos pior. É tudo igual. É tudo fala. Para mim é tudo igual. E vou falar, esse tipo de coisa não serve para o futebol. Isso depende. A CBF tinha que chamar os caras e se é que tem no regulamento, uma punição para eles. A gente Galera, eu até concordei com o Pascoal, né, com o que ele falou. Só esse final aí que ele acha que a CBF deve interferir. Eu acho que não. Eu acho que essas tretas, né, extracampo também faz parte do futebol. E também temos que pensar, né, galera, que no futebol brasileiro existem muitos problemas com arbitragem. E não é só com Flamengo e Palmeiras. A única diferença é que hoje em dia Palmeiras e Flamengo são os protagonistas, né, do futebol brasileiro. São times que sempre estão brigando por título. O Flamengo aí vencendo, né, na última temporada. Então isso faz com que a repercussão seja maior. Mas vamos ver aqui também, galera. O torcedor do Palmeiras, do Opina Porco, falou também sobre esse assunto. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso na rede social vizinha. E, obviamente, teve palmeirense que veio me questionar. Ah, o que foi? Virou flamenguista agora? Ah, era só o que faltava. Tá defendendo o Flamengo? Olha só, galera. A falta de capacidade de raciocínio de alguns torcedores. Olha a que ponto a gente chega. De alguns cérebros de azeitona. Azeitona não. O caroço de azeitona ainda é grande. A azeitona ainda é grande, o caroço de azeitona é grande, né? Ervilha. Né? Cérebros de ervilha. Tudo isso porque eu falei no vídeo
que eu acho que esse tipo de provocação não é o que vai resolver os nossos problemas atuais. O nosso problema atual, meus amigos, está aqui. Toda a pressão que está acontecendo nos bastidores, que foi provocada em certa parte também por declarações da nossa presidente, está se refletindo agora, elas estão atrapalhando o ambiente interno do Palmeiras. Os jogadores ontem, eles estavam afobados no jogo. Parecia que quem passava por uma situação difícil não era nem o Corinthians, era o Palmeiras, de tão desesperado que os jogadores estavam. E é o que eu falei, né, galera? Essa pressão aí que o Palmeiras está vivendo vai atrapalhar bastante o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, principalmente. Então essa afobação, essa ansiedade de querer, sabe, aos trancos e barrancos tentar alguma coisa, isso é fruto de todo o bastidor que está acontecendo dentro do nosso futebol. E aí os jogadores, eles ficam querendo mostrar resultado, ficam querendo mostrar disposição, fica querendo mostrar serviço. E isso acaba fazendo o efeito contrário, porque a gente não tem a inteligência e a sagacidade de agir pela razão. E aí a gente começa a agir pela emoção. E um dia depois de um futebol muito ruim apresentado pelo Palmeiras, eles soltam um vídeo com o diretor de futebol do Flamengo, criando uma grande cortina de fumaça sobre o pífio futebol apresentado pelo Palmeiras. E quando eu falo de postura enérgica, eu não estou falando para você pegar a entrevista de BAP, de José Boto e enfiar na rede social nossa. Eu estou falando de ter a hombridade, de ter a personalidade, de ter a maturidade, de dar a cara a tapa, de blindar o elenco, tirar a pressão de dentro do vestiário e colocar ela para fora. Porque repercussões externas também refletem no vestiário da equipe e claramente está refletindo. E aí, joga-se para a torcida só para criar um ambiente de descontração. E teve muito torcedor do Palmeiras que achou lindo isso, que achou magnífico isso. Aí eu vou lá e faço um vídeo dizendo que a presidente precisa ter uma postura igual o Paulo Nobre teve há 10 anos atrás, e eu ainda sou criticado pelos próprios torcedores do Palmeiras, porque na visão deles eu estou defendendo o Flamengo. Esse loop infinito de provocações, meus amigos, não nos vai levar a absolutamente nada. Esse loop de provocações, eles só vão alimentar e municiar adversários, a mídia anti-Palmeiras, etc e etc. Galera, então tá aí, né? É muito provável que essas coisas continuem acontecendo, né, ao decorrer do campeonato. A rivalidade de Flamengo e Palmeiras acaba crescendo a cada dia. Então aí é torcer para que o Flamengo, mesmo tendo esses problemas externos, né, consiga manter um bom futebol dentro de campo e conseguir títulos, que é o mais importante para a temporada. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like e também dá aquele hype que vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima.